Segunda parte, as várias formas de santidade. Assaz consolador, diz o nosso fundador, isto que nos assegura o próprio Deus, que em qualquer condição tem esse modo e meio de santificar-se. De fato, nós temos santos em todos os estados de vida. Assim, Santa Catarina de Sena, apesar de estar no meio do mundo, praticou tantas virtudes e foi uma tão grande serva de Deus, comparável a muitas virgens fechadas nos claustros. E assim também tantas moças, que mesmo em meio aos perigos do século, operaram um bem imenso e se elevaram a um alto grau de santidade, servindo-se com proveito da graça que Deus concede, segundo a necessidade, para resistir às seduções do mundo e praticar fielmente a virtude. Portanto, se todos podem santificar-se, não há nenhum motivo que dispense os cristãos de tender com empenho à perfeição. Todos devem aspirar e fazer-se santos, porém não todos do mesmo modo. Deus, que é o autor da santidade e o único que forma os santos, não sente nunca a necessidade de repetir a sua obra e de copiar a si mesmo, podendo, na sua infinita sabedoria e poder, variar as suas obras ao infinito. Portanto, cada uma deverá santificar-se segundo o desígnio que para ela formou o Senhor. Desígnio que difere de alma para alma, sem que nunca se repita para duas almas o mesmo desígnio. Bem disse a propósito o nosso fundador: Deus não quer forjar as almas todas no mesmo molde, mas cada um deve santificar-se segundo o espírito pelo qual é animado e segundo a sua índole particular. Um, por exemplo, demonstrará o seu amor ao Senhor vivendo na solidão, um outro atendendo com ardor à pregação, um terceiro, na observância regular e exata das suas constituições ou dos deveres familiares. Este, na prática constante de pequenas virtudes e mortificações. Aquele com um regime de vida austero e rigoroso. Cada um, porém, cumprindo fielmente os deveres do seu estado e seguindo o impulso do espírito interior, pode alcançar o grau de santidade que Deus estabeleceu para ele. Se a santidade pode variar ao infinito de alma para alma, há porém uma linha e um caráter essencial que toda santidade deve ter e para o qual todas devem convergir. Este caráter nos é revelado por Dom Marelo quando diz: a nossa santificação consiste em fazer a vontade de Deus. Ele retorna frequentemente a este caráter essencial de santidade e o inculca com grande força e clareza, como quando recomenda: procuremos com toda solicitude a nossa santificação, a qual consiste em cumprir perfeitamente a vontade de Deus e em submeter-nos plenamente aos divinos arbítrios. A virtude, diz ele ainda, consiste em fazer a vontade de Deus, e podemos e devemos exercitá-la em todas as circunstâncias. Quantos santos haveremos de ver no paraíso premiados por causa de virtudes que nós não teremos talvez nem ao menos conhecido, e ao contrário, não veremos premiadas outras virtudes que aos nossos olhos pareciam grandes e sublimes. Não é necessário que pratiquemos sempre virtudes extraordinárias e brilhantes. Basta, em vez, que cumpramos a vontade de Deus, momento por momento e em cada circunstância. Aliás, muitas vezes será melhor dar espaço aos outros para exercitarem tais virtudes em determinadas circunstâncias. Assim fazendo, nós poderemos praticar outras virtudes menos vistosas, mas muito mais preciosas, quais sejam, por exemplo, a humildade e a caridade fraterna. Dom Marelo nos exorta ainda calorosamente a remover de nós qualquer pose ou pedantismo no exercício da virtude, procurando fazer cada coisa, seja pequena ou grande, com a máxima naturalidade e simplicidade. Não é necessário, observa ele, que para praticar a virtude assumamos um ar digno e grave e assumamos poses de homens espirituais. Devemos, ao contrário, habituar-nos a fazer com simplicidade tudo aquilo que se nos apresenta a fazer unicamente para agradar a Deus e cumprir a divina vontade. Então, não nos espantaremos que o Senhor dê o seu paraíso a quem deu talvez somente um copo d'água pelo seu amor. Pois a virtude não consiste em fazer grandes e extraordinárias obras, mas no cumprir com exatidão as ações cotidianas e pequenas para cumprir a santa vontade de Deus. Em conformidade com esses princípios, Dom Marelo recomenda, sobretudo,
para alcançar segura e rapidamente a perfeição, o exercício das virtudes ordinárias e comuns, as quais são tanto mais necessárias quanto menos vistosas. Eis uma bela frase sua a respeito. Pureza, humildade, obediência e paciência são 4 rodas do carro que nos devem conduzir à perfeição. Para corroborar os seus ensinamentos, ele tinha sempre prontos exemplos de santos, que citava muito oportunamente e com grande eficácia. É verdade, dizia a este propósito, que os santos, embora praticando as virtudes comuns, aspiravam a grandes coisas, mas sempre em dependência da vontade de Deus. São Luís, por exemplo, como se fez santo? Unicamente fazendo as coisas comuns, com diligência não comum. Quanto desejou ele poder imitar São Francisco Xavier, buscando converter os infiéis nas terras de missões. Mas o Senhor queria dele sacrifícios menores, se bem que não menos dolorosos e frequentes, e ele, com a perfeita observância de sua regra, pôde ganhar um grande trono de glória. Por isso, o propósito que nós devemos fazer e manter é o de ter em grande conta das virtudes comuns, de praticar aquelas que Deus quer, no modo, no tempo, nas circunstâncias que Ele tem determinado, e estar com o coração tranquilo e quieto, convencidos de que, como o Senhor guiou outros à santidade, assim também guiará a nós, desde que sejamos dóceis aos seus desígnios e caminhemos a cada passo com a sua graça, sem nunca dar nenhum passo, nem mais longo, nem mais curto, porque tanto em um caso como no outro, corremos o risco de colocar o pé em falso, andando contra a vontade do Senhor. Ele costumava, depois, resumir todos estes seus ensinamentos em poucas palavras, dizendo: peçamos ao Senhor que nos faça santos, santos logo, daquela santidade que Ele quer.